Estamos vivendo época de crise. Infelizmente, muitos empresários estão pensando em requerer falência. Mas o que diz a lei sobre recuperação e falência? Esse é o assunto do Saiba Mais de hoje. Para responder essa e outras perguntas, eu converso agora com o advogado empresarial e tributarista Reginaldo Araújo. Olá, tudo bem? Tudo bem. O que diz a lei sobre a recuperação e falência? A Lei de Recuperação e Falência, que é a Lei 11.101/2005, ela veio revogando o Decreto-Lei 7661/45. Essa lei, ela veio com o intuito de recuperar as empresas em crise econômico-financeira. Porque antes, o que ocorria? As empresas que não tinham recursos para sanar suas obrigações, cujos credores requeriam a respectiva falência, elas tinham até 24 horas para fazer o depósito elisivo, que era o valor devido, que era efetivamente questionar o valor que poderia não ser devido, ou ser decretada a falência. Com a Lei 11.101/2005, trouxe uma vantagem específica a essas empresas nesse estado de crise. Qual seja, as empresas podem agora requerer em sede de processo de falência a recuperação judicial. Então, ou seja, antes, essa recuperação judicial, ela pode ser entendida como uma antiga concordata, só que em outros moldes. Em que sentido? A concordata, você tinha uma concordata preventiva e uma suspensiva, e você tinha que pedir fora do processo da falência. E agora não. Dentro dos autos de processo de falência, você já pode também requerer a recuperação judicial. Ou seja, com isso, a empresa tem a possibilidade de se recuperar, manter seus empregos, continuar remunerando os meios de produção, que é o mais importante hoje em qualquer sociedade. Então vamos deixar bem claro a diferença entre recuperação judicial e falência. Quando se aplica? A recuperação judicial cabe para aquelas empresas que, em um momento de crise, elas têm a possibilidade de se recuperarem. De que forma? Muitas vezes, a empresa, em um momento de crise, ela pode requerer empréstimos para sanear suas obrigações. Em momento de crise, ela pode alterar o seu quadro societário, trazendo novos investidores para a empresa. Em momento de crise, ela pode se desfazer de parte do seu patrimônio para sanar essas obrigações mensais. Então, ou seja, essas empresas que os credores solicitaram a falência podem buscar algumas alternativas dentro do que a lei permite para tentar apresentar um plano de recuperação judicial, para que ganhe um período e que nesse período possa sanear todas as suas obrigações e com isso voltar a uma condição normal, onde a empresa chega ao seu ponto de equilíbrio e até mesmo tem excedente financeiro para poder se desenvolver. E quem pode ser beneficiado por essa lei? É o empresário e a sociedade empresária. Cumpre até destacar que o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 966, ele trata só do empresário, ele não trata da empresa. Mas leia-se sociedade empresária, este empresário. Então, e o que é o empresário? Mas o empresário é o proprietário de uma sociedade empresária? Não. O empresário, hoje, aos olhos da lei, é o cadastro que você tem nas juntas comerciais, que se refere à antiga sociedade, à antiga firma individual. Então, a antiga firma individual, hoje ela é chamada de empresário. E a sociedade empresária, conforme o próprio nome já destaca, requer a participação de, no mínimo, 2 pessoas. Então, você tem um empresário, que é antiga firma individual, e a sociedade empresária, onde você tem 2 ou mais sócios. E em quais situações essa lei pode ser aplicada? Na situação de insolvência desse empresário ou dessa sociedade empresária. Agora, a lei não pode ser aplicada em que caso? Um exemplo, empresa pública não está sujeita à falência, sociedade de economia mista não está sujeita à falência, sociedade de créditos, investimentos, financiamentos, normalmente os bancos comerciais não estão sujeitos à falência, a cooperativa não está sujeita à falência, os planos de saúde não estão sujeitos à falência, eles têm legislação específica, os consórcios também têm legislação específica e também não estão sujeitos à falência.
Então, sujeitos à falência, nós temos o empresário e a sociedade empresária. Em relação a esses exemplos que o senhor acabou de citar, explica para a gente bem claro por que essas empresas não estão sujeitas a decretar falência. Eles têm uma legislação específica que trata do assunto. Isso é até importante. Por quê? Porque, assim, há necessidade, uma empresa dessa não pode ficar sujeita à falência, porque ela pode desestabilizar um sistema. Imagina um banco. Um banco, hoje, ele sofre uma intervenção. Quando ele sofre uma intervenção do Banco Central, que é uma equipe técnica formada para tal assunto, para efetivamente verificar todos os pontos, e não apenas uma ação judicial no caso de uma mera cobrança. Então, por envolver uma situação maior, se é necessária uma legislação mais rebuscada, em que a intervenção de uma instituição como essa é feita com muita responsabilidade e por profissionais devidamente habilitados. E qual que é o procedimento para requerer falência? Antes dela requerer, né? No caso, normalmente a empresa, em situação de insolvência, uma situação de inviabilidade financeira, ela vai requerer a recuperação judicial. Essa situação de requerer a recuperação judicial está prevista nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101. No artigo 48, efetivamente demonstra que a empresa, para requerer, ela tem que estar funcionando há mais de 2 anos, ela não pode ter sido beneficiária de uma recuperação judicial nos últimos 5 anos, ela não pode ter administrador, sócio-administrador ou administrador que tenha sido condenado devido a crimes falimentares, cujo sócio ele não pode nem ter uma outra sociedade, desde que os efeitos da falência ainda não tenham sido já encerrados por meio de sentença. Ok, então vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo, nós vamos para o intervalo e a gente volta em instantes. E o judiciário pode bloquear contas ou bens a fim de quitar dívidas trabalhistas? Em uma situação de recuperação judicial ou de falência, os processos trabalhistas eles não são suspensos nesse sentido. Porque os processos de reconhecimento. O que vai acontecer é o seguinte: em caso de execução na falência, por uma questão legal, chama-se prevenção, todas as execuções elas são enviadas para o juízo que está processando aquela falência. Então, pode haver, mas vai para o juízo da falência, o qual vai definir os pagamentos de acordo com a ordem de prioridades prevista no artigo 83 da Lei 11.101. E sobre as obrigações e contribuições, como é que fica? Bem, sobre as obrigações e contribuições, vamos colocar no sentido lato a questão de tributos. Em relação a isso é o seguinte: a empresa que é devedora de tributos e contribuições, ela só pode pleitear uma recuperação judicial ou extrajudicial desde que ela pense em fazer corretamente o parcelamento desses impostos e contribuições. Na recuperação extrajudicial, ela vai ter que demonstrar para o credor dela que isso aí já faz parte do plano para poder gerar um excedente financeiro para honrar suas obrigações. Na recuperação judicial, ela só é deferida quando os impostos e contribuições estão devidamente parcelados e em dia. Então, é muito importante a empresa que está pleiteando uma recuperação judicial junto aos seus credores, ela não deixe nem seus impostos e contribuições em atraso. Ela procure manter em dia essas obrigações. Então, mesmo numa situação de crise, a empresa tem que cumprir as obrigações trabalhistas. Sim, sim. Até mesmo numa decretação de falência, pode acontecer alguns casos em que a empresa, até por força de decisão judicial, ela pode continuar com alguns procedimentos em que se faz a necessidade de manter empregados. E quando efetivamente encerrar todas as suas atividades, aí sim nós teremos a extinção do contrato de trabalho. E a empresa não deixa de cumprir com todas as suas obrigações. Em caso de processos trabalhistas no decorrer da falência, um exemplo, se
Foi decretada a falência, então vai entrar na lista de preferências do 83, onde até 150 salários mínimos a rescisão, eles têm preferências. O empregado que tiver um valor que seja equivalente, que seja superior a 150 salários mínimos, aí ele passa a ser um credor quirografário. Em situação de crise financeira, às vezes os funcionários descobrem que a empresa não estava cumprindo com as obrigações trabalhistas, como, por exemplo, depositar FGTS. Nessa situação, é melhor negociar com a empresa, considerando que ela está vivendo um momento de crise, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? A sua observação na parte final está corretíssima, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o empregado tem o direito de pleitear o que lhe é de direito, conforme a lei estabelece. Agora, é claro, onde busca, junto ao seu empregador, solicitar que sejam saneadas essas obrigações, perfeito. Se elas não forem, o recurso é recorrer à Justiça do Trabalho para tal. E sobre micro e pequenas empresas optantes do Simples? Há prerrogativas que as micro e pequenas empresas optando do Sistema Simplificado de Pagamentos de Impostos e que estão abarcadas pela Lei Geral, que é a Lei Complementar 123/2006, elas têm a prerrogativa de um prazo maior na recuperação judicial para quitar suas obrigações. Enquanto as demais empresas têm um prazo de até 2 anos ou 24 meses, as micro e pequenas empresas têm um prazo dilatado para 36 meses e um prazo de carência de 180 dias, no caso de um deferimento de um plano de recuperação judicial. Então, ela tem essa prerrogativa, ela tem esse prazo elástico para pagamento de todas as suas obrigações previstas na apresentação do seu plano de recuperação judicial. Isto por quê? Porque no plano de recuperação judicial apresentado por uma empresa, o que ocorre? A empresa segue um rito previsto na lei complementar, não na lei complementar, mas na lei de recuperação e falência, que é a 11.101/2005. A microempresa e a empresa de pequeno porte, ela tem uma flexibilidade na apresentação desse plano. Ela não tem nenhuma obrigatoriedade de apresentá-lo por completo como as demais. Agora, a micro e pequena empresa, ela também não deixa de ter obrigatoriedade de ter uma escrituração contábil, que muitas vezes é mal interpretado. Porque lá na lei fala que a microempresa e empresa de pequeno porte, elas podem apresentar uma escrituração simplificada. Mas leia-se escrituração simplificada, aquela onde você faz todos os seus lançamentos no livro diário, consequentemente no razão, e levanta as demonstrações contábeis, que são balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Então, ou seja, você tem a prerrogativa de não apresentar as outras demonstrações contábeis. Então, não deixa de ser uma escrituração completa nesse sentido. E nisso, o Conselho Federal também de Contabilidade, que isso aí foi oportunizado por meio do Conselho Gestor do Simples Nacional, de apresentar, ela tem um manual de escrituração simplificado, que está disponibilizado no site oficial do Conselho Federal de Contabilidade, que, por sinal, foi muito bem elaborado e que ele é de muito fácil entendimento. Então, é muito interessante que isso aí também seja lembrado pelo empresário hoje que é sócio administrador ou titular de microempresas ou empresas de pequeno porte que estão aí abarcados no Sistema Simplificado de Pagamento de Impostos, regidos pela Lei Complementar 123/2006. E as obrigações da empresa prescreve? Essas dívidas em sede de ação de falência, elas não prescrevem. Elas vão prescrever quando? A prescrição nesse caso, vamos tratar de suspensão. Então, as dívidas no decorrer do processo, elas estão suspensas. O seu prazo de prescrição volta a fluir após a sentença de término dessa falência, de extinção da falência. E esse empresário que decreta falência, tem algum prazo para ele abrir outra empresa? O que diz a lei? Se ele conseguir cumprir com todas as obrigações decorrentes da ação de falência, ele pode voltar a ser empresário, não há problema algum. Eu tenho um exemplo prático de um empresário que foi decretada a falência dele e todos os efeitos dessa falência foram saneados logo depois.
ele conseguiu, por meio de recursos próprios, ele conseguiu sanear todas essas obrigações e constituiu uma nova sociedade e hoje está funcionando com tranquilidade. Então, nesse ponto, eu não vejo aí nem nada na lei que obste em relação a tempo. Se você cumprir com todas as obrigações derivadas dessa ação, não há problema algum. Você pode voltar a operar como empresário a qualquer momento. Mais uma pausa aqui no Saiba Mais. Não saia daí porque a gente volta rapidinho. A gente falou no começo da entrevista sobre recuperação judicial. Vamos deixar bem claro o que é recuperação judicial, quando se aplica? Existem duas modalidades de recuperação. Nós temos a recuperação extrajudicial e nós temos a recuperação judicial. A recuperação extrajudicial é quando você, devedor, chama seus credores para negociar. Em um momento de crise, o que pode ocorrer? Muitas vezes o seu produto pode passar por um momento de sazonalidade, onde, por ele ser entendido como supérfluo, pode deixar de ser consumido. Você deixa de vender o seu produto por um momento de crise, mas você chama os seus credores, demonstra a eles que isso aí foi atípico, realmente isso não é comum para a sua empresa, realmente é uma crise que está afetando a todos e normalmente pede uma dilação de prazo para pagamento das suas dívidas. Então, isso aí começa a ser chamado de um acordo extrajudicial. Então, este acordo de recuperação extrajudicial feito entre as partes está perfeito. Ele ajuda, ele colabora para que evite muitos processos judiciais e ambas as partes ficam satisfeitas. Agora, existe também a possibilidade deste acordo extrajudicial que você vai fazendo um chamamento dos seus credores ser homologado em juízo. Para este acordo extrajudicial ser homologado em juízo, ele tem alguns pré-requisitos, que é você fazer o chamamento de todos eles por meio de uma AR, é você fazer um edital, é você demonstrar a eles qual vai ser o seu plano de recuperação, em que os seus credores aprovando, ou a maioria deles, de acordo com regras estabelecidas na Lei 11.101, pode ser homologado em juízo. Aí terá força perante todos eles. Então, isso é um acordo extrajudicial que pode ser trazido para homologação em juízo. Existe também a recuperação judicial. Então, a recuperação judicial, ela é requerida em sede de ação judicial e que passa por todos os requisitos também previstos na Lei 11.101, em que pode ser aprovado ou não pelo juízo. Aí sim, você passa a ter uma recuperação extrajudicial que foi objeto de uma ação judicial. Então, nesse momento de crise, a recuperação judicial é uma boa opção? É o primeiro caminho a se seguir? É o primeiro caminho para você obstar um pedido de falência. É o primeiro caminho quando você já entende que você está entrando em estado de insolvência. Grande parte das empresas tem que entender que a contabilidade não é um fim em si mesmo. A contabilidade é um instrumento auxiliar para a instância decisória, seja na instância administrativa, seja na instância judicial, seja a contabilidade seja utilizada para um gerente, para um administrador, para um executivo de uma grande empresa. Então, ou seja, quando você começa a entender na sua contabilidade que você não está conseguindo sanear todas as suas obrigações e existem ali várias formas de análise que estão demonstrando que você está caminhando para uma insolvência, você pode se antecipar a elas, um exemplo de uma crise financeira, e buscar alternativas. Dentre elas, a recuperação judicial, que para tal, você tem que ter uma escrituração contábil bem elaborada, que seja tempestiva e que realmente demonstre a realidade da sua empresa. Então, com isso, já te facilita um pedido de recuperação, já te facilita demonstrar para os seus credores uma situação onde você pode até mesmo futuramente criar um excedente financeiro para pagar as suas obrigações. Então, você como credora, você tem que ter a tranquilidade que eu, ao te propor uma dilação de prazo, eu tenha condições de honrar esse prazo.
de honrar os meus compromissos dentro desse prazo. E para isso eu vou ter que demonstrar o seguinte: o que eu estou fazendo para reduzir minhas despesas, ou o que eu estou trazendo de novos investimentos, e se eu efetivamente vou ter excedente financeiro para poder honrar minha obrigação contigo, que é minha credora. Então, assim, o primeiro passo é sempre a negociação, é a busca da recuperação, que ela seja extrajudicial ou que ela seja judicial, mas por meio de uma escrituração contábil que demonstre a realidade da sua pessoa jurídica. E diante desse cenário de crise que nós estamos vivendo, nos últimos meses se percebeu um aumento da aplicação da lei de recuperação judicial e falência? Sim. Em um momento de crise, o que ocorre? Em momentos de crise, o consumidor deixa de gastar. Se o consumidor deixa de gastar, a empresa deixa de vender. Ao deixar de vender, com isso, ela começa a ter problema em seu fluxo financeiro e não conseguir honrar suas obrigações. Principalmente as empresas comerciais que compram, fazem investimentos em seus estoques, se preparando aí para um Natal ou para um período de festas, as indústrias alimentícias, as empresas comerciais no ramo alimentício. Então se preparam e muitas vezes não conseguem vender ou não conseguem chegar àquela perspectiva, acabam trazendo obrigações com poucos recursos e tendo problemas financeiros. E fora as outras empresas de vários outros segmentos que efetivamente deixam de receber porque não se tem dinheiro circulando no mercado. Nós não conseguimos com isso remunerar os meios de produção. E para encerrar nossa entrevista, qual que é a dica que o senhor deixa para os empresários que estão nos assistindo para não chegar nesse ponto de pensar em requerer falência, o que fazer nesse momento tão complicado de crise financeira? Minha sugestão é um controle mais efetivo das suas operações derivadas de compras, vendas, pagamentos e recebimentos. Entendendo melhor sua empresa, verificando todos os gargalos no seu processo de produção, verificando onde você está tendo gastos desnecessários, procurar atender muito bem o seu cliente para fidelizá-los no momento de crise, porque muitas vezes no momento de crise não é você apenas cortar gastos da empresa, mas acho que o momento de crise é um momento que você tem que atender melhor o seu cliente, quer seja na venda de mercadoria ou na prestação de serviços, mas de maneira mais eficiente e eficaz. Eficiente e eficaz, leia-se dentro do seu planejamento estratégico. Leia-se cumprindo todos os pontos, todos os requisitos necessários para você comprar bem, não ter desperdícios, vender bem e com isso também reinvestir na empresa, porque em momentos de crise você não pode deixar de reinvestir naquilo que realmente é necessário. Se for na sua prestação de serviços, na melhora do seu atendimento e se for na sua venda de produtos, procurar sempre manter bons produtos de boa qualidade para atender melhor ainda seus clientes. Porque se você não tiver um diferencial, aí sim você vai se afundar na crise. Obrigada por sua participação. O assunto do Saiba Mais de hoje foi sobre recuperação e falência. O bate-papo foi com o advogado empresarial e tributarista Reginaldo Araújo. Obrigada por sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade.